E aí, hoje a gente vai desvendar de uma vez por todas as equações de primeiro grau. Para isso, preparei uma jornada em 3 níveis, sabe? A gente começa no basicão e vai avançando até os casos mais complexos. Assim, tudo fica super claro. Bora mergulhar nisso? Para começar, a ideia mais importante de uma equação é o equilíbrio. Pensa naquelas balanças antigas de prato, sabe? Se um lado pesa mais, ela desce. Para manter ela retinha, tudo que a gente faz de um lado do sinal de igual, a gente tem que fazer igualzinho do outro. Essa é a regra de ouro. Nunca, nunca falha. Então, qual que é a nossa estratégia principal, o nosso plano de ataque? É bem simples, na verdade. A gente precisa deixar o x sozinho, isolado, em um dos lados da equação. E para fazer isso, a gente vai passando todo o resto para o outro lado. E aqui está o grande segredo. Sempre que um número ou termo cruza a ponte do sinal de igual, ele inverte a operação. O que estava somando passa subtraindo. O que estava multiplicando passa dividindo. E por aí vai. Tudo pronto? Então vamos lá, começando pelo nível 1. Aqui, o foco são as equações mais diretas, sem complicação, sem parênteses, sem fração. É para pegar a base mesmo, o fundamento de tudo. Olha só esse primeiro exemplo. Para deixar o x sozinho, esse mais 7 tem que sair daí, né? Então ele vai para o outro lado da igualdade, só que agora como menos 7. Aí fica fácil, 12 menos 7 que dá 5. E para ter 100% de certeza, é só fazer a verificação. No lugar do x, a gente coloca o 5. 5 mais 7 dá 12? Dá. Perfeito, acertamos. Agora, um exemplo com multiplicação. Quando a gente vê 3x, isso quer dizer 3 vezes x. O objetivo continua o mesmo, isolar o x. Então o 3 que está multiplicando passa para o outro lado fazendo o quê? Exato, dividindo. 18 dividido por 3 dá 6. E a verificação para confirmar, 3 vezes 6 é 18. Certinho. E quando tem x dos dois lados? E agora? Calma, sem pânico. A estratégia é só organizar a casa. A gente joga tudo que tem x para um lado e tudo que é só número para o outro. O 2x, que era positivo, passa para o outro lado negativo, e o menos 3 passa para lá como mais 3. Organizando essa troca, a gente vê que a equação vira 3x igual a 12. Daí é só resolver e pronto, x é igual a 4. Resumindo nosso nível 1, então, o lance é organizar, lembrar de inverter a operação quando muda de lado e depois simplificar até o x ficar sozinho. Com isso bem firme na cabeça, a base para resolver qualquer equação já está pronta. Bora para o próximo nível. Bem-vindos ao nível 2. Agora a coisa fica um pouquinho mais interessante, porque as nossas equações ganham um elemento novo, os parênteses. E para lidar com eles, a gente vai precisar de uma ferramenta nova no nosso kit. E essa ferramenta é a famosa propriedade distributiva. Muita gente conhece como o chuveirinho. É bem simples. O número que está do lado de fora do parênteses vai multiplicar todo mundo que está lá dentro, um de cada vez. Essa é a chave para abrir o cadeado dessas equações. Vamos ver na prática como funciona? O 3 multiplica o x, que vira 3x. Depois, o 3 multiplica o 4, que vira 12. E aí, a nossa equação se transforma em 3x mais 12 igual a 21. Olha só que legal! A partir daqui, a gente caiu numa equação do nível 1. E esse caminho a gente já conhece, né? O resultado final vai ser x igual a 3. Agora, atenção máxima aqui, porque essa é a armadilha mais comum. Quando o número do lado de fora do parêntese é negativo, ele inverte todos os sinais de quem está lá dentro. O menos 3 multiplica o x, fica menos 3x, ok? Mas o menos 3 também multiplica o menos 2. E menos com menos dá mais. O resultado é mais 6 e não menos 6. Esse detalhe faz toda a diferença. Esse exemplo aqui é um combo. A gente aplica o chuveirinho nos dois parênteses, com muito cuidado com aquele sinal de menos, claro. Depois é só juntar os termos parecidos. E a gente chega em menos x igual a menos 12. Opa, mas a gente não quer saber o valor de menos x e sim de x, certo? Sem problemas, é só multiplicar os dois lados por menos 1, o que troca o sinal de todo mundo e nos dá a resposta final, x igual a 12. Chegamos, o chefe final, as equações com frações com denominadores. Elas podem até botar um medinho no começo, mas vou mostrar uma técnica super poderosa para a gente eliminar essas frações de uma vez por todas. A nossa arma secreta aqui é o MMC, o mínimo múltiplo comum. O plano de batalha é o seguinte. Primeiro, a gente acha o MMC de todos os denominadores da equação. Depois, a gente multiplica a equação inteirinha por esse número. E aí, a mágica acontece. As frações simplesmente desaparecem e o problema que parecia super complexo vira algo que a gente já sabe resolver. Olha só como funciona. O MMC entre 2 e 3 é 6. Então a gente multiplica cada pedacinho da equação por 6.
6 vezes x sobre 2 simplifica e vira 3x. 6 vezes x sobre 3 vira 2x. E claro, 6 vezes 10 dá 60. A nossa equação virou 3x mais 2x igual a 60. Bem mais amigável, né? Agora é só somar 5x igual a 60 e dividir 60 por 5. Solução, x é igual a 12. E este exemplo é brilhante porque ele mostra como o MMC consegue transformar um problema de nível 3 em um de nível 2. O MMC entre 3 e 4 é 12, a gente multiplica tudo por 12 e as frações, puf, somem. O que sobra? Uma equação com parênteses igualzinhas que a gente acabou de ver. Daí para frente é só usar o chuveirinho para chegar na solução. Então, para fechar o nível 3, o foco total é se livrar das frações logo de cara. A ferramenta para isso é o MMC. A gente aplica ele na equação inteira e o resto do caminho fica bem mais tranquilo, porque a gente já conhece. Missão cumprida. Passamos pelos 3 níveis. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos juntar tudo isso num mapa completo. Um kit de ferramentas para resolver qualquer equação de primeiro grau que cruzar o seu caminho. Essa tabela aqui é o nosso guia de bolso. A primeira coisa a fazer quando se olha para uma equação é identificar o tipo dela. É simples, tem parênteses, tem denominadores. Dependendo da resposta, a tabela já mostra qual é o primeiríssimo passo. É como um roteiro para o sucesso, não tem erro. E dá para pensar nisso como um fluxograma, um passo a passo. Sempre comece de cima para baixo. A equação tem denominadores? Sim. Então a primeira missão é usar o MMC para acabar com eles. Não tem? Ótimo. Vai para a próxima pergunta. Tem parênteses? E por aí vai, seguindo a lógica até chegar na solução. E claro, o passo final de tudo, verificar. E essa é a dica de ouro, talvez a mais importante de todas. A verificação não é um passo extra, um trabalho a mais. Pensa nela como a confirmação da vitória. É aquele momento em que a gente tem a certeza de que todo o raciocínio estava correto. É a sua garantia de que o resultado está cravado. Com todas essas ferramentas e estratégias, essa jornada de resolver equações fica muito mais clara e lógica. Então fica a reflexão. Qual desses desafios que talvez antes parecesse um bicho de 7 cabeças, agora se tornou só mais uma etapa, um passo que a gente já domina?